Olá, professor João Matos aqui, estamos no nosso encontro 13 e conforme eu disse anteriormente, eu dividi esse tópico, materiais magnéticos, em duas partes. No encontro 12, coloquei materiais magnéticos 1 e agora materiais magnéticos 2. Vamos para um outro exemplo aqui. A densidade do fluxo magnético dentro de uma barra de um material é 0,435 Tesla em um campo H igual a 3,44 vezes 10 elevado a 5 ampere-metro. Calcule o seguinte para este material: a permeabilidade magnética, a suscetibilidade magnética e o item C, baseando-se nas informações da tabela anterior, qual tipo de magnetismo se consolidou neste material com a aplicação do campo H. Lembrando então que o H é o campo que motiva os outros fenômenos magnéticos. Então eu tenho o H criado em algum dispositivo, tá? E o H aqui para mim é igual a 3,44 vezes 10 elevado a 5. E ele vai criar no interior do material o campo magnético 0,435 Tesla, ok? Ele quer que a gente calcule a permeabilidade, a suscetibilidade e dê uma opinião se esse material é paramagnético, ferromagnético, diamagnético, ok? Bem, a permeabilidade magnética, ela vem dessa expressão aqui básica, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Tá aqui, ó, essa expressão B é igual a μ vezes H. Então, passando o H para o outro lado, dividindo, tá? Eu tenho que o μ é igual a 0,435 dividido por 3,44 vezes 10 elevado a 5. Então, isso aqui me fornece um μ igual a 1,265, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então, essa é a permeabilidade magnética do material e é um parâmetro que indica a facilidade com que o material deixa formar em seu interior um campo magnético, motivado por um outro campo magnético, naturalmente. Então, quanto maior for esse parâmetro, maior vai ser essa facilidade de formação de um campo magnético em seu interior. Bem, o item B, a gente vai utilizar essa expressão que a gente viu nas telas anteriores. O μr, o μr é o quê? A permeabilidade relativa do meio. É a permeabilidade do meio dividido pela permeabilidade do vácuo. Eu tenho que, essa aqui é a letra grega que indica suscetibilidade magnética, o mzinho é de magnético, naturalmente, mais 1. Então, se eu quero a suscetibilidade, eu vou passar o μr para o outro lado, tá? Ou melhor, vou deixar o μr desse lado e vou passar um 1 para ficar junto a ele, vai ficar menos 1. Então aqui é só substituir valores. A permeabilidade eu calculei no item anterior, é 1,265, que multiplica 10 elevado a menos 6, dividido pela permeabilidade do vácuo, 4π, que multiplica 10 elevado a menos 7. Então faço essa divisão aqui primeiro e depois subtraio 1, encontrando aqui que essa suscetibilidade é igual a 0,006. Colocando aqui no formato das suscetibilidades oferecidas nas tabelas anteriores, que nós aqui já mostramos, a gente vê que essa suscetibilidade aqui, ó, ela é positiva. Então a gente só poderia ter dois tipos de materiais, o ferromagnético e o paramagnético. Porém, devido a essa magnitude, ela é tão pequena, ou seja, é da ordem de 10 elevado a menos 3, que isso daqui nos indica que o material é paramagnético. As suscetibilidades dos ferromagnéticos são números 10 elevado a mais 3, a mais 4, ok? Então no item C ele pede justamente essa análise. Eu escrevi aqui, ó, todo material, quando submetido a um campo magnético, desenvolve inicialmente um comportamento diamagnético, pela lei de Lenz. Ou seja, ele resiste à alteração do fluxo magnético natural que existe ali dentro, do campo magnético. Ele resiste à alteração de um fluxo magnético. Então, inicialmente, ele resiste à criação desse
campo magnético ali no seu interior, mas depois os outros efeitos magnéticos que ocorrem ali acabam suplantando esse diamagnetismo inicial, ok? Então, o que se consolida ali, a gente pode dizer que é um comportamento paramagnético, ok? Devido à magnitude da suscetibilidade magnética. A tabela a que eu me refiro é essa tabela aqui, ó, que eu mostrei anteriormente, onde eu tenho lá no seu cabeçalho, né, eu tenho aqui, ó, a suscetibilidade e uma sequência de valores e a classificação do material que está associado a essas suscetibilidades. Tá? Então, a suscetibilidade que a gente achou é 10 elevado a menos 3, né? Então, é da ordem de um material paramagnético. A suscetibilidade de materiais paramagnéticos, elas são muito pequenas. Já dos materiais ferromagnéticos, ó, elas são bem maiores, ó, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. A gente tem que prestar atenção também, ó, que dos diamagnéticos, eu tenho aqui valores negativos, embora muito pequenos em módulo, tá? Embora muito pequenos em módulo. Esse gráfico aqui, ele é muito interessante, né? Porque ele mostra no eixo horizontal o H, que é justamente o campo que estimula os fenômenos magnéticos, tá? O estímulo, né? O aparato que é utilizado para criar o campo magnético, ele produz justamente esse H, né? Que pode ser uma bobina ligada a um circuito. E aquilo que surge no interior do material é o B, tá? É esse campo resultante aqui, ó, que a gente calculou nas telas anteriores também. Esse campo resultante ele também é chamado de densidade de fluxo ou campo induzido. Então esse gráfico onde no eixo horizontal eu coloco valores de H e no eixo vertical eu coloco valores de B, ele é muito comum. E mais adiante a gente vai ver que isso origina um gráfico chamado gráfico de esterese, tá? Mas aqui a gente observa que à medida que eu vou aumentando o H, o estímulo que eu vou dando ao material para que surja em seu interior um campo magnético, esse campo magnético ele vai surgindo e eu faço a leitura no outro eixo. Digamos que eu tenho aqui H igual a 100 amperes por metro. Se eu quero saber qual foi a densidade de fluxo ou campo induzido ou campo resultante no interior do material, basta que eu faça a leitura aqui, ó. Eu venho até o gráfico e eu faço a leitura aqui. Então tem a criação de 0,8 Tesla nesse material aqui, ó, no aço laminado. Então cada material, não só no que se refere à sua composição, mas no que se refere à sua fabricação também, tá? Tem uma permeabilidade magnética, né, uma capacidade diferente de deixar um campo magnético surgir em seu interior. Desses materiais que tem aqui, ó, o de maior permeabilidade magnética, ou seja, aquele que oferece possibilidade realmente, né, de formação de um campo magnético em seu interior, é o aço laminado. Eu tenho o aço fundido, né, que eu faço a leitura aqui, ó, o mesmo estímulo, ou seja, para H igual a 100 ampere metro, ele teria aqui, ó, um campo induzido com uma densidade de fluxo igual a 0,1, bem diferente, né, daquela que foi criada no aço laminado. E no ferro fundido, algo ainda menor. Então aqui nós temos um gráfico que serve para calcular a permeabilidade magnética do material para cada H a qual ele vai ser submetido, né, para cada H. Então, a relação entre B e H raramente é uma relação linear. Para o ferro fundido, tudo bem, é linear. Mas para esse aço fundido aqui, ó, já não é. Ó. Eu não tenho uma reta, eu tenho uma curva. Para o aço laminado, também não, eu tenho uma curva aqui. Então, eu tenho que calcular a permeabilidade magnética para cada valor de H que for adotado, ok? Bem, nos cálculos dos problemas que envolvem essa teoria, a gente vai utilizar muito essa expressão aqui, ó, que é o valor do H, tá, o campo magnético criado por uma bobina, tá, ligada a um circuito. Então tem aqui, ó, uma bobina ligada a um circuito. Tá? O campo magnético criado em seu interior é dado por N, que multiplica I, sobre L. N
é o número de espiras que eu tenho aqui, é o número de voltas que eu tenho. Tá? O I é a corrente que passa aqui no circuito. E L é o comprimento aqui da minha bobina. Então eu vou utilizar muito essa expressão aqui para calcular H. Bem, eu tenho aqui um exemplo. Compare os campos induzidos B provocados por campos magnéticos H de 100 e 400 ampere-metro no aço laminado. E calcule a permeabilidade relativa em cada caso. Então ele quer que eu veja o que surgiu de densidade de fluxo ou de campo magnético total no interior do material quando eu tenho aqui o 100 e o 400 como estímulos, né, como campos magnéticos. E isso para o aço laminado. Então é só levantar aqui essas retas auxiliares e executar a leitura no eixo vertical. Então para 100 eu tenho aqui 0,8 Tesla. Para 400 eu tenho aqui 1,4 Tesla. Então eu tenho naturalmente, né, campos magnéticos diferentes surgindo no interior do material. Eu tenho aqui para 100, um estímulo de 100 ampere-metro, eu tenho um campo magnético, uma densidade de fluxo no interior do material de 0,8 Tesla. E eu tenho aqui, para o campo de 400, eu tenho uma densidade de fluxo de 1,4 Tesla. Isso era de se esperar, né? Ou seja, quanto mais eu estimulo o material, maior vai ser o campo magnético que é criado ali no seu interior. O que acontece, porém, é que à medida que eu vou aumentando aqui o H, eu não tenho uma relação linear na grande maioria dos materiais. E eu tenho aqui uma espécie de comportamento assintótico, indicando que aqui vai ocorrer uma saturação. Ou seja, não importa a partir de um determinado valor o quanto eu vá aumentar aqui o H. O campo magnético que surge no interior do material não vai se alterar e vai fechar aqui em 1,6 Tesla, indicando que tem um valor de saturação. Bem, eu tenho aqui essa análise, então vamos fazer de forma separada aqui, para 100, H igual a 100. Eu tenho aqui o B igual a 0,8. Fazendo a divisão de um pelo outro, eu tenho aqui que a suscetibilidade magnética é 8, que multiplica 10 elevado a 3 Henry por metro. Tá? Para calcular a permeabilidade relativa, é só dividir pela permeabilidade do vácuo. Ou seja, μr é igual a μ sobre μ0. E μ0 eu sei que é 4π, que multiplica 10 elevado a 7 Henry metro. Fazendo as contas, eu tenho que essa permeabilidade relativa é 6.366,2. Tá? Bem, aqui é um número, né, adimensional. O mesmo procedimento agora, né, para H igual a 400, eu tenho um B igual a 1,4. Dividindo um pelo outro, eu tenho que a permeabilidade magnética é 3,5, que multiplica 10 elevado a 3 Henry metro. A permeabilidade relativa, novamente dividindo pela permeabilidade do vácuo, dá 2.787,2. Então, o que significa aqui? Como é que eu vou interpretar essa permeabilidade magnética? Interpreto o seguinte, que para um valor inferior de H, eu tenho uma maior facilidade para criar um campo magnético no interior do material. Não significa que o campo magnético vai ser maior, a gente viu que não. O campo magnético para H igual a 100 é 0,8. Para H igual a 400 é 1,4, 1,4. Então, os campos magnéticos criados eles são maiores. Porém, é mais fácil criar um campo magnético em 100, tá, do que em 400. Em 400 ele já está se aproximando de um valor de saturação. E você pode prestar atenção que essa razão indica a tangente nesses pontos. Tá? O coeficiente angular da reta tangente nesses pontos. Então, quanto maior for o coeficiente angular em módulo, maior vai ser a variação que você pode processar no campo elétrico, no campo magnético, melhor dizendo, no interior do material, com pequenas variações de H. Tá? Então, se eu tenho pequenas variações de H em torno de 100, eu tenho grandes variações aqui no meu campo criado no interior do material, na minha densidade de fluxo, no meu campo induzido. O mesmo não acontece em 400.
Tá? Então, ó, em 400, se eu tenho pequenas variações em torno de 400, eu tenho pequenas variações aqui, ó, do meu campo induzido, da minha densidade de fluxo, ou seja, do campo total no interior do material. Ok? Bem, então, né, eu tenho que interpretar dessa maneira. Eu tenho que tomar esse cuidado, ou seja, a permeabilidade magnética ela não é linear para a maioria dos, dos objetos que eu tenho, né, que eu utilizo nesse contexto magnético. E essa permeabilidade magnética, quanto maior for, indica, digamos assim, a predisposição do material, a facilidade que ele deixa criar um campo magnético em seu interior. Tá? É uma interpretação nesse sentido. Eu tentei traduzir qualitativamente o significado desse parâmetro, né? Permeabilidade magnética. Bem, vamos ver aqui mais uma interpretação. Bem, aqui tem um gráfico, né, mostrando a intensidade do campo H no eixo horizontal, aqui, e a densidade de fluxo, o campo magnético resultante dentro do material. E aqui mostra que durante todo esse ciclo, né, quer dizer, durante toda essa curva, que mais tarde vai se transformar numa espécie de ciclo, tá, que é o ciclo de esterese, que a gente vai ver na próxima tela, eu tenho também uma movimentação dos domínios magnéticos, até ocorrer a saturação. A saturação é esse campo magnético máximo aqui, tá? Que é criado no interior do material. A partir desse valor, não importa qual o campo magnético que eu utilize para estimular o material, ele não vai passar desse campo magnético, né, induzido, dessa densidade de fluxo, desse campo magnético total que é criado em seu interior. Ok? Esse gráfico aqui ele é muito interessante, né, porque é um famoso gráfico, é a famosa curva de esterese. Essa curva aqui ela precisa ser analisada com cuidado. Vamos partir aqui do ponto zero. À medida que eu vou aumentando o estímulo, ou seja, o campo magnético H, tá, eu vou, né, essa aqui é a curva inicial, essa aqui é pontilhada. Tá? Eu vou criando um campo magnético em seu interior. Vou aumentando o meu H, vou aumentando o campo magnético no interior. Vou aumentando o H até que chega no campo de saturação. Tá? Esse campo de saturação é chamado de campo magnético induzido de saturação. E a gente utiliza esse BS para representá-lo. Então eu vou ler a definição aqui. Ó. É o nível máximo de intensidade do campo magnético que um material magnético pode alcançar quando submetido a uma magnetização externa. A partir desse ponto, mesmo que o campo magnético aplicado continue aumentando, a magnetização do material não cresce mais de forma significativa. Então tem um campo magnético induzido de saturação. Tá? Ele satura aqui. Aí digamos que agora eu queira diminuir o campo magnético H, ou seja, o meu estímulo. Aí eu venho diminuindo aqui, ó. Eu venho diminuindo e o campo que está no interior do material também vai diminuindo. Vai diminuindo até que eu chego aqui, ó, e zero o estímulo. Aqui, ó, o H aqui é igual a zero. Porém, a orientação dos domínios magnéticos ela não se perde completamente. Permanece no interior do material aquilo que a gente chama de campo magnético induzido remanescente. Tá? Ou seja, aquilo que permanece ali mesmo depois que eu zero o estímulo. O material agora se transformou em um ímã. Aí digamos que eu comece a aumentar agora o campo magnético H, aquele que estimula a criação de um campo magnético interno ao material, porém agora no sentido contrário ao que eu estava adotando. Então agora ele é negativo. Então o que acontece? Ele começa a desfazer a magnetização do material. Ele vai desfazendo, à medida que eu vou aumentando, ele vai desfazendo, até que ele chega a zerar esse campo magnético interno, né? Aquele campo magnético remanescente que ficou ali, ele vai sendo anulado à medida que eu vou invertendo o campo magnético H e vou aumentando a sua magnitude, até que ele zera. Esse campo magnético necessário para poder zerar essa magnetização do material que eu inseri ali é chamado de coercividade e é denominado de HC. Então, eu vou ler aqui, ó, o campo magnético induzido remanescente
Bem, isso aqui eu já falei sobre ele, mas está aqui, ó. A coercividade magnética, HC, é a intensidade do campo magnético necessário para reduzir a magnetização de um material magnético a zero, após ele ter sido magnetizado até a saturação. Aí agora eu continuo aqui, ó, aumentando em módulo o campo magnético H. Tá? E eu vou provocando aqui, ó, uma nova magnetização no material, porém agora de sentido contrário à magnetização anterior. Então eu vou aumentando, tá, esse campo H, eu digo aumentando em módulo, até que ele satura. Eu crio uma estrutura que tem uma simetria em relação à origem. A mesma coisa que aconteceu aqui em cima vai acontecer aqui embaixo, em termos de saturação. Porém, o campo magnético H, que estimula isso tudo, ele tem um sentido contrário àquele que eu adotei anteriormente. Aí agora eu começo a diminuir, né, em módulo o campo magnético H. E o material começa a perder o campo magnético que surge em seu interior. Quando esse campo magnético H novamente assume o valor zero, eu tenho uma magnetização aqui, ó, remanescente. Porém, de sentido contrário, a magnetização remanescente anterior. Então, né, eu venho aqui, ó, venho diminuindo novamente esse campo, venho diminuindo até que chega aqui, ó. O campo magnético H, ele atingiu esse valor, e o que ele ocasionou? Ele inverteu toda a magnetização do material e anulou toda essa magnetização que havia sido induzida anteriormente, gerando uma coercividade aqui, um HC novamente. Bem, eu vou aumentando o valor de H, a magnetização do material vai começando a ser retomada, até que ele chega aqui, ó, o valor de saturação desse campo magnético induzido remanescente. Então isso daqui é uma figura cíclica que tem esse aspecto, né, bem original, e isso daqui tudo é chamado de curva de histerese. Quanto maior for essa área interna aqui, maior é a geração de calor durante esse ciclo de histerese. Tá? E tem uma classificação associada a isso. Os materiais que têm uma área interna aqui no ciclo de histerese grande, isso é sempre uma análise comparativa, mas aqui nessa figura, em relação ao gráfico de histerese azul, esse gráfico de histerese em vermelho, ele possui uma área interna bem maior. Então, a esses materiais a gente denomina de materiais magnéticos duros. E esses aqui, ó, onde o ciclo de histerese é fininho, tem essa área interna aqui bem pequena, a gente denomina de materiais magnéticos moles. Os materiais magnéticos moles são utilizados em transformadores, porque eles perdem uma quantidade menor, né? Eles geram, melhor dizendo, uma quantidade de calor menor durante o ciclo de histerese. A gente sabe, né, que com a corrente alternada, a gente tem a formação de um campo magnético, ora no sentido, ora em outro. Ora no sentido, ora em outro. Que é justamente, né, a configuração de campo magnético que está associado à formação de uma curva de histerese. Então, se eu quero um material que gere pouca quantidade de calor, tá, nesse processo de inversões de campo magnético e de formação de uma curva de histerese, eu tenho que escolher uma curva de histerese fininha ou de pequena área interna, ok? Bem, tem algumas observações aqui, né? Essas alterações no campo de saturação e também na largura, né, desse campo, dessa figura de histerese, elas podem ser geradas na variação de composição e até mesmo no trabalho mecânico que você exerce sobre o material. O que eu quero dizer com trabalho mecânico? Se o aço estiver laminado ou estiver submetido a um trabalho, né, de laminação, você tem uma diferença aqui na largura dessa curva. E se você tem uma diferença na composição, por exemplo, na magnetita, né, se você coloca em sua composição níquel mais 2, substituindo o ferro mais 2, você pode ter um aumento do campo de saturação. Tá? Essas alterações, elas são muito comuns nesse tipo de fabricação, né, de materiais magnéticos. Bem, já falamos bastante sobre esse assunto, tem muito mais para falar, mas conforme eu disse nos vídeos anteriores, esse é um curso que trata sobre diversos temas de introdução à ciência dos materiais. Então, tem um efeito quase que motivador para que o aluno procure um aprofundamento nessas informações.
Em diversas telas eu coloco um endereço de canal de YouTube, onde os professores ali que fizeram esses canais, né, que ofereceram essas informações, geralmente oferecem mais informações do que eu estou oferecendo nesse vídeo, tá? Porque são, às vezes, canais dedicados a materiais elétricos ou materiais magnéticos, então eles têm a oportunidade de desenvolver mais o tema, ok? Bem, então ficamos por aqui, vejo vocês na próxima aula. Até mais.